Já. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Serra Negra na Roda, transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania da 1 de Abril da Laje. Nas vésperas das eleições municipais, o nosso entrevistado de hoje é o juiz eleitoral Dr. Carlos Eduardo Filho de Araújo, com o qual vamos conversar sobre a campanha eleitoral em Serra Negra e as eleições no próximo domingo. Boa noite, doutor Carlos. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, dona Salete. Boa noite, seu Carlos. Eu que quero agradecer a oportunidade que vocês deram à Justiça Eleitoral de prestar alguns esclarecimentos de utilidade pública. Eu quero pedir desculpas a todos que estão nos assistindo, a senhora e ao senhor, pelo atraso. Eu estava no fórum, tive que vir correndo para cá, para minha casa, para nós podermos conversar. Eu agradeço muito, muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Doutor Carlos, o senhor está em Serra Negra, acho que desde 2007, não é isso? Sim, desde outubro de 2007. Isso. Então, eu queria que o senhor acompanhou já algumas campanhas eleitorais. Eu queria que o senhor me falasse assim, qual que é a avaliação sobre as eleições em Serra Negra? Quais são os problemas assim, mais comuns e quais são os pontos positivos das campanhas eleitorais aqui? Aqui a senhora sabe que a nossa zona eleitoral, ela abarca os municípios de Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia, de modo que nós temos uma visão ampla de todos esses, e isso serve até para comparar. Em Serra Negra, nós sempre tivemos um processo eleitoral muito pacífico, no sentido do comportamento de urbanidade entre as partes. Nós não temos aqui em Serra Negra, nas eleições que eu acompanho e que eu trabalhei aqui em Serra Negra, problemas, por exemplo, de confrontos físicos, de brigas físicas entre candidatos ou seus correligionários. Nós temos aqui em Serra Negra um número grande de ações eleitorais, das coligações, né, que litigam nessas ações, mas esse é um procedimento, é uma ação civilizada. Quando as pessoas elas têm divergências, elas devem procurar ajuizar as ações, elas devem procurar justamente resolver as coisas dentro do Poder Judiciário, que é o local adequado para que esses conflitos que existem, das mais diversas ordens, sejam resolvidos. Portanto, nós sempre temos um comportamento pacífico dos candidatos, dos correligionários políticos, diferentemente de outras cidades, né? Essa é um elogio que tem que ser feito a todos aqueles que participam do processo político. Já que o senhor falou aí, né, dos conflitos, a gente, nessa campanha agora, como é que o senhor avalia? Houve, assim, alguns casos de ataques, houve, me parece que alguns BOs, e houve até um vídeo que parece que uma das candidaturas tentou tirar do ar, né, de circulação. Como é que está esse ano? Assim, as questões envolvendo boletins de ocorrência que são elaborados, quando as pessoas elas procuram a polícia para elaborar um boletim de ocorrência, é o caminho adequado, legal, civilizado de resolver os problemas. Então, nós temos, sim, essas questões, essas demandas judiciais, nós temos os boletins de ocorrência que redundarão, talvez, em investigações mais para frente. Nós temos algumas questões envolvendo crimes contra a honra, né, alegações de pessoas que tiveram sua honra afrontada. Isso é o caminho adequado, civilizado. Tem, sim, aqui em Lindóia e em Águas de Lindóia também, mas esse é o caminho adequado. Graças a Deus, violência física nós não temos. E eu estou aqui em Serra Negra desde 2007, e eu vou dizer para a senhora, eu não me recordo de violência física, pelo menos que tenha sido, que chegou ao nosso conhecimento por meio de um processo judicial, de um inquérito policial. Eu não me recordo, isso é digno de elogio. Eu digo de elogio porque, como eu digo para a senhora, não são todos os lugares em que as pessoas resolvem de maneira civilizada as suas diferenças, né? E aí eu vou até aproveitar uma oportunidade para dizer para a senhora que existem alguns processos judiciais, como a senhora bem disse, são representações, ações de investigação judicial, e essas ações elas tramitam pela zona eleitoral, foram muitas. Eu digo para a senhora que, mas aí é toda a zona eleitoral, né? Em torno de 3 a 4 ações por dia.
Agora, chegando mais perto das eleições, elas aumentaram. Houve um dia que foram distribuídas 7 ações, mas isso envolve Lindóia, Águas de Lindóia e Serra Negra. Eu, infelizmente, isso eu vou provavelmente frustrar a senhora, o senhor e os telespectadores, o juiz ele fica proibido de comentar publicamente um processo que está em curso. Claro. Existe um artigo da Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei complementar de 79, que diz que o juiz não pode comentar um processo em que ele julgou, vai julgar, ou fazer qualquer tipo de análise depreciativa de decisão de outro colega. Então, eu, infelizmente, não posso falar especificamente sobre processos que tramitam, mas eu devo dizer ao senhor e à senhora que eles são públicos, e eles tramitam de maneira digital, né, que é uma novidade, né? Na eleição de 2016, os processos eram físicos, então eu tinha que ir ao cartório eleitoral, ou eles levavam para mim no fórum, e agora não, agora todos são digitais. Então, nós temos decisões aos sábados, aos domingos. Nós estamos, agora, por exemplo, eu fui informado pela dona Gabriela, que é chefe do cartório eleitoral, que o PJE, que é o processo digital, ele está fora do ar. Então, ela disse que tem um advogado que quer entrar com uma ação, mas ele está com dificuldade. Eu não sei aqui se o meu PJE, mas se eu abrir daqui a pouco aqui no meu computador, já pode ter uma demanda, né? Então, eu lamento, mas eu não posso falar especificamente sobre isso. Eu posso dizer que esses processos são públicos. Qualquer cidadão pode se informar sobre eles. Uma pergunta sobre o número de... Não sei se o senhor está a par, mas as impugnações desse ano de candidaturas foram atípicas ou não? Foi essa a pergunta, porque até, se os senhores permitirem, para até explicar a atuação da Justiça Eleitoral, nós, da Justiça Eleitoral, temos 2 ações, 2 atividades essenciais. Uma atividade administrativa e uma atividade jurisdicional. Antigamente, 90% do trabalho da Justiça Eleitoral era administrativo, que é preparar a eleição, preparar os equipamentos, convocar as pessoas, a escolha das escolas, essa coisa administrativa, essa logística da eleição. Então, isso consumia 90% da atividade da Justiça Eleitoral. Com o passar do tempo, com a judicialização dessas questões judiciais, isso mudou. Hoje nós temos uma atividade jurisdicional, que é justamente resolver esses conflitos, né, muito grande. E o processo de registro de candidatura, que é o que o senhor, acho que o senhor gostaria de comentar, ele é interessante, porque, num primeiro momento, ele tem uma atividade administrativa, porque, basicamente, para as pessoas entenderem, né, as coligações e os partidos, elas solicitam o registro da candidatura dos vereadores e dos candidatos a prefeito e vice-prefeito. E o senhor sabe muito bem que a lei ela elenca uma série de documentos que precisam ser juntados, certidões criminais, o cidadão, o candidato, ele precisa informar, ele abre mão do sigilo da questão patrimonial dele, né? Ele abre mão, ele informa os bens que ele tem, isso tudo é público, a pessoa pode ver, sabe, olha, o meu candidato, quais são os bens que ele declarou? Isso faz parte, é um dos requisitos, né? Os candidatos a prefeito, eles precisam apresentar a proposta, né? A proposta de governo. Então, tem todo esse sistema que é uma questão administrativa. Só que esse pedido, ele pode se tornar judicial, uma questão judicial, quando há uma impugnação. Então, houve no processo, olha, são centenas de candidatos, né? Então, houve impugnações feitas por coligações adversárias, coligações feitas pelo Ministério Público, invocando, por exemplo, a questão de eventualmente o candidato ter alguma condenação criminal, e entre a data em que foi extinta a pena dele e o pedido de registro não se passaram ainda 8 anos, que é um prazo previsto, né, na lei complementar 64 de 90, que regulamenta as ineligibilidades, né? Nós tivemos, isso é uma coisa que é importante ressaltar, houve uma dificuldade para os candidatos conseguirem certidões criminais, civis, certidões pedidas pelo Poder Judiciário Estadual, pelo Fórum. E até a Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário de São Paulo,
ela fez uma determinação e no dia, salvo engano, 26 de outubro, todas aquelas certidões que estavam pendentes foram apresentadas. Só que os pedidos de registro, eles eram julgados antes, porque nós estamos num ano atípico, né? Eleição 15 de novembro. Então, as coisas são diferentes. E aí, tanto que vários candidatos que tiveram registro indeferido, porque naquele momento não apresentaram essa certidão, eles juntaram essa certidão em embargos de declaração e eu acabei deferindo o registro da candidatura. Então, houve sim, e grande parte, no final, conseguiu apresentar os documentos, né, e estão aptos, enfim, a concorrer. E um outro esclarecimento, se o senhor me permitir que eu faça, porque é muito relevante. Claro. Ontem nós tivemos uma solenidade, um ato, que é o VPP, que é quando nós verificamos as urnas. Nós pegamos por amostragem, e aí nós verificamos se todos os candidatos estão nela. Então, é importante ressaltar ao eleitor e aos candidatos que eventualmente não souberem, que todo candidato que teve o seu registro indeferido, mas apresentou o recurso, esse recurso está ele consta na urna. Eu verifiquei isso, verifiquei a foto e o nome de todos os candidatos, né? Aqueles que não estão na urna é porque o registro deles foi indeferido e eles não recorreram, e, portanto, a decisão transitou em julgado. Ou renunciaram, nós tivemos casos de renúncia. E esses que renunciaram também não vão, o nome deles não constará na urna eletrônica. Perfeito. Bom, a gente está vendo aqui pelo relato do senhor que uma eleição é um processo demorado, complicado, difícil, não é? Olha, para o senhor ter uma ideia, eu pedi para a dona Gabriela, olha, nós temos aqui em Serra Negra 23.069 eleitores aptos a votar agora domingo. Em Águas de Lindóia são 14.816, em Lindóia 5.831. Então, nós temos em toda a nossa zona eleitoral 43.716 eleitores aptos a votar. E são mais de 600 pessoas que foram convocadas, que são extraordinários colaboradores da Justiça Eleitoral, desde o presidente da sessão, o secretário, o mesário, o policial militar, o professor, o diretor, as nossas merendeiras das escolas que nos ajudam tanto. Agora, o senhor sabe que, infelizmente, por conta dessa maldita pandemia, eu tenho um hábito, uma das coisas que eu gosto muito de fazer no dia da eleição, desde 2004, desde 2002, há 18 anos, quando eu atuei como juiz na primeira eleição, eu gosto de ir às sessões eleitorais, cumprimentar a todos que trabalham. Eu gosto de ir nas cozinhas das escolas, as merendeiras, sempre a gente para almoçar, tudo, mas essa eleição, infelizmente, por conta dessas regras que as autoridades sanitárias preconizam, né, nós vamos ficar mais recolhidos, né, nós vamos evitar, infelizmente, não vai dar para dar o abraço, o cumprimento que a gente sempre faz com o pessoal das escolas, porque a gente tem que ficar meio, né, na retaguarda. Meu pai tem 80 anos, minha sogra tem 77, eles estão no grupo de risco, então a gente tem que tomar um certo cuidado, infelizmente, porque é de emocionar a dedicação dessas pessoas, e essas pessoas, elas trabalham com gosto, porque elas têm noção da importância delas para a democracia. Eu ia perguntar até sobre a pandemia, assim, qual que é o efeito da pandemia sobre toda essa preparação e sobre as eleições? Qual que é o impacto disso? Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, é uma eleição atípica, né, diferente, porque ela impacta no sentido dos cuidados que a Justiça Eleitoral está adotando, os equipamentos, a senhora não imagina, ontem eu vi os equipamentos que estão sendo distribuídos, né, para justamente proteger os nossos colaboradores, né, e também os eleitores. A necessidade, só para começar, essa eleição, a senhora e o senhor sabem muito bem, que o início da votação foi adiantado em 1 hora. Então, tradicionalmente, é das 8 às 17 horas. Agora, vou começar às 7 horas. Não é importante fazer um esclarecimento, muitas pessoas estão equivocadamente falando que é só para os idosos votarem
no período do começo da votação, não é. Preferencialmente, os idosos, eles têm preferência para votar nesse período das 7 às 8 horas, mas, na verdade, essa era uma disposição que a lei já falava, né? Os idosos, as gestantes, já tinham prioridade para votar, né? Isso sempre existiu. Mas foram adotadas essas cautelas, a questão envolvendo a sinalização que será feita nas escolas, né? Para que as pessoas se mantenham uma certa distância, a questão da utilização das canetas, né? Por exemplo, uma coisa importante, uma informação de utilidade pública. Nós temos muitos turistas aqui em Serra Negra. E esses turistas, eles iam até os postos de votação ou para justificar o voto. Agora tem o e-título, né? Que é um sistema, um serviço da Justiça Eleitoral, a pessoa justifica pelo próprio celular. Isso já evita também a aglomeração de pessoas, que as pessoas não precisarão necessariamente ir. Elas até podem, né? A pessoa que tem alguma dificuldade até pode, vai ser feito como sempre foi feito. Mas ela tem ela pode usar o celular para justificar o voto. E a expectativa do senhor é que vai haver uma redução da menor participação dos eleitores? Ou o senhor acha que vai ser como nos anos anteriores? Qual que é a expectativa? A senhora sabe que a eleição municipal é a mais apaixonante. Eu sou do interior, eu sou de Casabranca, e meu pai ele foi vereador em Casabranca por 5 vezes, e eu era criança, mas eu lembro, e a eleição municipal, quanto menor a cidade, mais apaixonante mais disputada porque é uma característica. Dificilmente uma pessoa em Serra Negra, em Lindóia ou Águas de Lindóia, votará num candidato a vereador, por exemplo, que ela não conheça. Então, as pessoas, elas em razão da proximidade, em razão de conhecer os candidatos, é mais aguerrida, né? Eu, sinceramente, imagino, assim, se fosse uma eleição para presidente, para governador, que eles estão, assim, aparentemente mais distantes, eu acho que o número de pessoas que eventualmente deixariam de votar seria muito maior, até porque às vezes a pessoa pensa, olha, meu voto não faz a diferença. Só que para vereador, por exemplo, faz. E para prefeito também pode fazer. Então, eu acho assim, que por ser uma eleição municipal, que desperta uma paixão, que todo mundo conhece normalmente para quem... Eu acho que as pessoas vão acabar comparecendo no dia da votação, porque é difícil imaginar que numa cidade como Serra Negra, uma pessoa vote por um candidato, né, sem conhecê-lo, sem ser amigo, enfim. Então, eu acho que nós temos aí normalmente uma abstenção de 15% a 20%, talvez seja um pouquinho maior, nas eleições municipais a abstenção é menor, eleição, sobretudo o segundo turno, né, aí quando tem, por exemplo, segundo turno só para presidente, a abstenção é maior. Vamos aguardar, né, porque é uma coisa nova, né, nós não sabemos. A impressão que me dá, por exemplo, os jovens, eu acho que não vão deixar de maneira nenhuma de votar. Eu tenho a impressão, como cidadão e vendo as ruas, que muitos jovens já decretaram o fim da pandemia, né? É uma coisa até perigosa, os jovens. Mas eu acho que eles não vão deixar de votar em hipótese nenhuma. Talvez alguma pessoa que esteja no grupo de risco tenha algum receio, né? Não sei. Vamos aguardar. É que assim, com essa coisa da demonização até da política, muitos disseram, eu ouvi muito comentário assim, a gente teve que fazer isolamento social, não podia trabalhar. Agora, para votar, a gente pode se aglomerar. Eu acho que nem isso aí não interfere muito. Eu acho que pode sim. Aliás, foi bom a senhora tocar nesse assunto da demonização da política, porque eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu acho que um dos maiores equívocos que nós podemos cometer é demonizar a política. Eu estou convencido, e isso que eu vou falar é contra-majoritário, isso que eu vou falar é antipático, mas eu não vou deixar de falar. Eu acho que a política é importantíssima, é relevantíssima, é um instrumento de modificação da sociedade. Nós não podemos demonizar a política, nós não podemos demonizar o político. Aliás, demonizar o político significa desestimular que pessoas com boas ideias, pessoas que tenham capacidade, pessoas deixem de entrar na política. Nós precisamos
respeitar muito a política e nós precisamos participar das atividades. A politização do povo é muito importante para melhorar as coisas, né? Então, eu sempre, quando eu posso, quando eu vou nas escolas fazer palestra para os jovens, eu sempre levo essa mensagem para eles. No que toca essa questão das pessoas agora poderem votar, enfim, não haverá aglomeração, porque as pessoas, até ontem, eu fazia uma observação, ontem nós tivemos uma reunião no Tribunal do Júri do Fórum com as 4 candidaturas de Lindóia, justamente porque lá em Lindóia tinha sido programado que seriam 3 carreatas, e a polícia mandou um ofício para mim, o doutor Percival, que é o delegado, relatando os riscos disso, o receio de que pudesse ter problemas, e nós fizemos uma reunião no Tribunal do Júri, observando todos distância, todo mundo de máscara, e todos aceitaram em não fazer carreatas em Lindóia. E aí, depois, quando eu conversando com eles, o candidato falou, mas Lindóia tem o hábito das pessoas se aglomerarem, das pessoas se abraçarem. Isso sempre ocorre nas cidades do interior. Agora, eu acho que não é o momento de acontecer isso. Fora das escolas, é uma questão de cidadania, de consciência de cada um. Dentro das escolas, nós não vamos poder permitir isso. Tanto uma coisa importante é que não é possível a pessoa votar sem máscara. A pessoa obrigatoriamente terá que estar com máscara. Se ela não tiver, ela não vai votar. Isso aí é uma determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e é para ser cumprida. Fora, nós não temos como impedir a aglomeração. Dentro, sim, tem essas medidas que vão ser tomadas, vão ser adotadas. Nós vamos evitar a circulação nossa, enfim, desnecessária, né, para que não aconteça, para que todas as regras das autoridades sanitárias sejam respeitadas. Eu, particularmente, sempre fui favorável a um voto que não fosse obrigatório, mas isso é uma questão da Constituição, né, mas eu sempre fui favorável que o voto não fosse obrigatório, mas isso como cidadão, né, mas tem várias discussões mesmo, várias pessoas que pensam dessa maneira. Isso, a gente falou da demonização da política, mas tem a demonização da justiça também, e das urnas eletrônicas, né? Então, eu queria, assim, que o senhor fizesse uma avaliação, como que o senhor vê assim, o sistema eleitoral brasileiro, e até abordasse um pouco essa coisa das urnas eletrônicas, que agora, influenciadas, inclusive, pelo cenário eleitoral nos Estados Unidos, tem muita gente contestando e pedindo, inclusive o presidente da República pediu a volta das urnas, né, Não, só para lembrar, o senhor deve lembrar, quando que contou para a gente aqui, que quando criança participava das eleições, né, em Casabranca, né, o seu pai. Naquele tempo era voto do papel ainda, né? Não, eu em 94, eu atuei como mesário na 23ª sessão eleitoral lá de Lagoa Branca. Eu fui criado num distrito de Casabranca, Lagoa Branca. Tem 1.000 pessoas em Lagoa Branca, um lugar maravilhoso. E eu fui mesário na escola lá de Lagoa Branca, e tem o nome do meu avô, Lauro Araújo. E eu atuei como mesário. Era a votação em papel, foi a eleição, né? De 94, foi quando o Fernando Henrique ganhou para presidente, o Covas ganhou para governador. Eu lembro que eu votei para deputado estadual por Fiore Gilhote, que era o locutor da torcida brasileira. Sim. Então, eu votei para ele. E eu lembro da apuração. Eu lembro da apuração, que era feita no ginásio de Casabranca. Era mais charmoso, para falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Era mais charmoso. Era mais emocionante, né? Muito mais emocionante. Eu, como juiz eleitoral, eu sempre fiquei frustrado, como juiz eleitoral, de não poder ler o primeiro voto. Porque o senhor deve lembrar, era assim, nas cidades do interior, até em São Paulo, abria a primeira urna, o juiz pegava, todo mundo fazia aquele silêncio no ginásio, rádio, para saber para quem foi o primeiro voto. O senhor lembra disso? E era um sistema que ficavam próximos assim da grade do ginásio, e ficavam os fiscais do outro lado apurando. E tinha coisas, as pessoas escreviam palavrões, às vezes na cédula, havia o nome de candidato, havia impugnação,
O Código Eleitoral, ele regulamenta a forma que vai ter uma impugnação de uma cédula. Então, tinha um monte de questões que aconteciam nas eleições. Agora, o que acontece? Em primeiro lugar, não há nenhuma comprovação de que houve alguma fraude nas urnas eletrônicas. Não há nenhuma comprovação. Nada, né? Isso é uma coisa que precisa ser dito. Não há comprovação. Pode ter as pessoas que perdem reclamam, as pessoas... Tem um monte de coisa. O fato objetivo é que é seguro o sistema eleitoral. O candidato ele tem que ir atrás de voto, ele tem que gastar sola de sapato, saliva para conseguir o voto. É um sistema seguro. E aí eu fico pensando, assim, eu fico imaginando, como o senhor bem disse, né? Se as pessoas lembrassem como era antigamente, como que as coisas que as pessoas colocavam dentro da urna, de cédula, de papel, Isso. as pessoas... Era uma coisa assim, sabe? Nomes. Tinha as variantes do nome. Então, para nós lembrarmos, um candidato que tinha, por exemplo, o nome João da Silva, mas ele tinha apelido. Ele era conhecido por algumas pessoas, por um apelido, por outro. Aí a pessoa escrevia, tinha que sair, as pessoas impugnavam aquele voto. Tinha um monte de coisas que aconteciam, né? Hoje o sistema... E, olha, se já não bastasse a segurança do nosso sistema, eu posso dizer para o senhor que os candidatos, as coligações, por volta de 5h20, 5h25 da tarde, elas praticamente já sabem quem são os prefeitos eleitos. Os prefeitos aqui da região eleitos. Porque as pessoas precisam entender que ontem nós fizemos essa solenidade, que é justamente que é convocada, as pessoas podem assistir no cartório eleitoral. Os mesários, o presidente da sessão, quando eles começam, eles emitem a tal da zerésima, que é como se fosse um extrato bancário, um papel que sai, que mostra, e veja, todos os fiscais dos partidos estão lá. Cada partido, cada coligação, se não se coligou, né, ou a coligação ou partido, tem direito a cada sessão a 2 fiscais, eles têm que revezar. E tem os delegados. Todos os candidatos são fiscais naturais. Aí até é bom esclarecer para as pessoas, porque as pessoas às vezes ficam, mas o candidato estava lá na sessão. Ele estava porque ele é fiscal natural. E o fiscal natural, ele é desde quando começam os trabalhos eleitorais até o final na apuração aqui no cartório eleitoral. As pessoas tiram a zerésima, vê que todo mundo vê que não tem voto nenhum. Quando termina o processo, a maquininha, ela tira o BU, boletim de urna. E agora, a pessoa que tiver aquele sistema de QR Code, né, ela vai poder, na hora, ela vai poder colocar com o celular e já vai ter o resultado. E tem lá, a pessoa pode somar. Por isso, nós, a Justiça Eleitoral, quando chega aqui no cartório eleitoral os BUs, já está tendo foguete na cidade, porque o sujeito já sabe que ganhou, porque ele tem fiscais em todas as sessões, eles pegam lá, olha, aqui teve 100 votos, aqui teve 200, ele soma e já vê mais ou menos se ganhou ou perdeu. Então, é um sistema extremamente seguro. Veja, né, eu vejo o sistema americano, né, como que está lá. Já faz quantos dias que houve eleição nos Estados Unidos? Nossa. Então, e aqui a votação é rápida, o processo é seguro, as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. Salete, tenho 2 perguntas aqui feitas pelos nossos internautas aqui. Uma do professor Paulo Piazza, ele pergunta assim, quanto a candidatos que ficam nos portões das zonas de votação, haverá fiscalização? Acabou de responder, eu acho, mais ou menos, né? E a outra do Paulo Luiz. Só mais uma aqui do Paulo Luiz. Posso votar com a camisa do partido e um adesivo do candidato colado? Ótimas perguntas. Salve, o seu Piazza é professor, não é? Isso, professor de história, Piazza. Professor de história e palmeirense fanático. Eu tenho o prazer de conhecê-lo. O professor Piazza, como eu disse para o senhor, todo candidato, ele é fiscal natural, Ele pode ficar fiscalizando, ele pode ficar olhando, vendo, até para denunciar eventual irregularidade praticada pelo adversário. O que ele não pode é pedir voto.
Aí o senhor fala, mas tem. A gente sabe, eu já levei para a delegacia candidato que estava com o bolso cheio de santinho. A gente sabe que, infelizmente, tem. O que nós temos que fazer, que nós precisamos, é que as pessoas denunciem para que isso possa ser investigado. Infelizmente tem, infelizmente tem, infelizmente tem. Não pode fazer boca de urna, isso é proibido. E quanto à outra pergunta do ilustre telespectador acerca da camisa, do candidato. Então, veja só, a lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, ela diz o seguinte, ela é proibida a boca de urna, mas ela autoriza a chamada, isso dá tanta polêmica, tanta confusão, a manifestação individual e silenciosa do eleitor. E ela completa, essa manifestação revelada pelo uso de um broche, de um dístico, de uma bandeira. Então, o eleitor, ele pode, por exemplo, uma questão nova, que foi até, nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, pela internet, até foi uma questão, em tese, um cidadão pode ir com uma máscara com o nome, o número do candidato dele, porque é uma manifestação individual e silenciosa. O que não pode é a manifestação coletiva. Então, é comum, por exemplo, quando uma coisa que acontece é quando as pessoas se aglomeram, e isso com uma vestimenta padronizada. Por exemplo, na cidade de Lindóia, é público e notório que havia nas eleições anteriores, agora nós temos 4 candidatos lá, que havia o grupo azul e o grupo amarelo. Se eu não me falha, é azul e amarelo. Então, uma parte expressiva da cidade era azul, a outra parte amarelo. Se eles se juntassem, havia uma padronização de vestimenta. Isso a lei não permite. Quando eu era juiz em Amparo, em Monte Alegre do Sul, que é uma cidade maravilhosa, também era, por ser uma cidade menor, também havia um número muito grande, havia uma disputa mais aguerrida. E havia lá, assim, quando eu acho que foi em 2008, eu tive também alguma dificuldade, problemas lá numa escola, porque as pessoas estavam fazendo essa padronização. Entendi. E quanto, assim, à fiscalização, assim, como vai ser? Muita gente envolvida, para evitar justamente essas manifestações coletivas, assim, esses abusos, assim? O senhor sabe que o melhor fiscal é o adversário. Isso a experiência mostra isso, que o melhor fiscal é o adversário. Como que ocorre? Nós temos uma colaboração de pessoas que são mais de 600 pessoas que estão colaborando. Se nós incluirmos os agentes de segurança, polícia militar, polícia civil e guardas municipais, nós vamos ampliar isso muito mais. Eu, por exemplo, nós temos aqui em Serra Negra, como nós vamos lá, nós temos Lindóia, Águas e Serra Negra. Então, a minha colega, a doutora Juliana Finati, juiz da primeira vara, ela vai permanecer aqui em Serra Negra, junto com o doutor Rodrigo Cantadori, junto com o sargento Augusto, eles vão permanecer aqui para quando tiver um problema. Eu vou e o doutor Gustavo Pozebon, que é promotor eleitoral, eu acho que ele permanecerá aqui também. Eu já vou com o doutor Leonardo, que é o promotor da segunda vara, nós vamos, junto com um efetivo maior da polícia, para Lindóia, para verificar um pouco o início lá dos trabalhos, Águas, né? E toda sessão, toda escola, nós temos um policial militar. O policial militar ele é orientado, né? Porque se houver boca de urna, é um crime. Então, o policial orientado, o que nós orientamos os candidatos, ou o cidadão também, que vê uma coisa errada, para colaborar conosco, né? Porque nós não estamos, é impossível você colocar um policial em todas as ruas, mas todas as ruas tem um cidadão que pode colaborar conosco. Ele pode comunicar o fato ao policial da escola, se for dentro da sessão eleitoral, o presidente da sessão eleitoral, que tem os poderes na sessão eleitoral, comunicar, informar o cartório eleitoral. É comum, nós estamos assim, por exemplo, eu estou resolvendo uma coisa numa escola, eu estou cumprimentando, aí chega a comunicação, olha, na escola tal está acontecendo isso, aí nós corremos lá para ver. Então, essa fiscalização. A Justiça Eleitoral, nós temos nossos colaboradores, porque o nosso quadro permanente é pequeno. Então, nós temos muitos colaboradores agora,
nós temos representantes em Águas de Lindóia e aqui em Serra Negra, né? As pessoas podem comunicar, procurar essas pessoas que estão normalmente identificadas com uma camisa do seu eleitoral, enfim. E a gente pede para as pessoas colaborarem conosco. Uma dúvida, curiosidade até assim minha. Há quanto tempo o pessoal da Justiça Eleitoral vem trabalhando para efetivar essa eleição? Muito tempo, porque eu vou explicar para o senhor, o preparo da eleição, como eu disse para o senhor, né, é a logística, né? É aquela função administrativa não jurisdicional. A senhora mencionou a questão da pandemia, um fato importante, né? Normalmente, nós temos nossos colaboradores, são pessoas de um nível intelectual muito elevado, são pessoas normalmente professores, pessoas muito preparadas intelectualmente, muito politizadas e pessoas muito honestas. Só que nós temos, e as pessoas têm orgulho de trabalhar, têm orgulho, elas lembram, sabe? No interior tem essa característica das pessoas, isso que é um fato que agora a pandemia, infelizmente, eu acho que vai dificultar. Quantas pessoas se reencontram no dia das eleições? É verdade. Não há nenhuma data no Brasil em que o número de pessoas que vão às ruas seja tão grande como no dia das eleições. Nem o carnaval. Porque, veja, as pessoas de mais idade querem votar, as pessoas que moram no sítio, que moram nas fazendas, vêm para a cidade para votar, e encontram com o padre, com a comadre. Então, é uma festa. Só que, infelizmente, esse ano, porque não dá para ficar abraçando, né? Ficar conversando com o padre, com o amigo, como sempre teve no interior isso, né? São Paulo não, né? Mas aqui todo mundo se conhece, a cidade menor. Isso vai ser possível agora, infelizmente. Nos recomenda isso, né? E o trabalho eleitoral, no sentido de convocar os mesários, convocar os presidentes, os secretários, todos aqueles que vão trabalhar. E algumas pessoas, elas declinaram dessa convocação. E as pessoas normalmente elas falam, eu não quero esse ano, estou com certo receio, aí ela indica uma outra pessoa e nós conseguimos substituir. Mas houve um número razoável de pessoas que pediram para especificamente não trabalhar nessa eleição. E essa preparação, ela é bem anterior. A questão das urnas, né? Nós temos as urnas de contingência, as escolas, nós temos uma preocupação com a questão os diretores da escola, os professores, todos que trabalham na escola, ajudam muito, porque nós temos a preocupação, eu tenho, por exemplo, a experiência, quando eu era juiz em amparo, lá nas Três Barras, tem uma escola, e nós tivemos lá que a urna parou por um problema de energia elétrica da escola. Tem toda uma conferência que é feita, nós temos uma preocupação com a logística da distribuição das urnas, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio das guardas, para fazer a escolta da distribuição das urnas, né, da segurança dessas urnas, porque, o senhor imagine, nós temos lá em Águas de Lindóia, se nós calcularmos a distância entre a escola Amélia Massaro, uma escola que nós temos lá no bairro chamado Popular, em Águas de Lindóia, perto de Monte Sião, é uma distância gigantesca, né? Então tem toda essa estrutura, a quantidade de veículos que nós utilizamos, já começaram os materiais, que são, agora, por conta da pandemia, nós temos aquele capacete que parece da tropa de choque, o gel, enfim, tudo isso que vai ser distribuído, essa logística é uma preparação muito, mas muito, que antecede muito o dia da eleição. E ela continua depois porque tem vários trabalhos. Nós temos uma coisa que as pessoas esquecem, depois nós temos a diplomação dos eleitos, que foi marcada para dezembro, né? A diplomação dos eleitos ela é importante. E uma outra característica, eu não sei, parece que foi na eleição passada, eu fiz questão, como eleitoral, estava na minha atribuição, fiz questão, e pela primeira vez, os candidatos, os eleitos de Lindóia e Águas de Lindóia, foram diplomados em suas respectivas cidades. Nós fizemos a diplomação na Câmara de Lindóia e de Águas de Lindóia, porque antigamente, todo mundo vai lembrar, eles vinham aqui em Serra Negra receber o diploma. E aqui em Serra Negra nós fazemos a diplomação dos eleitos de Serra Negra. Perfeito. Uma pergunta, quem não tem o aplicativo do e-Título deve usar qual documento para votar?
Ótimo. O senhor falou, se eu entendi bem, quais os documentos que as pessoas devem levar para votar. Isso. Um documento, o documento oficial com foto, carteira de habilitação, o RG, carteira profissional daquelas empresas, né? Então, daquelas atividades que tem uma carteira funcional que nós falamos, um documento com foto, documento oficial com foto. Esse é o documento que a pessoa deve levar, isso é importante, a foto justamente para fazer. Aí, o senhor permite que eu faça aquela observação, né? Infelizmente, nós utilizaríamos agora a biometria, né? Isso. Então, o senhor sabe, todo mundo sabe que feita aquela loucura para fazer todo aquele recadastramento, os equipamentos, né, para colocar a impressão digital, que seria uma coisa extremamente moderna, segura, mas aí veio a pandemia, e totalmente contraindicado, as pessoas ficarem colocando o dedo no, né? Então, por essa razão, a Justiça Eleitoral, com bom senso, olha, agora não, se Deus quiser, em 2022, né? 2000, nós vamos usar isso daí, mas agora, infelizmente, uma questão de bom senso, de segurança do eleitor, nós não vamos poder usar isso. E aqui em Serra Negra, todo mundo já fez a biometria ou ainda falta concluir? Não, já terminou o período da biometria, né? Eu tenho até aquela informação dos eleitores, eu tenho até aqui, estou consultando aqui do número de eleitor, me perdoe. O que aconteceu? Nós, mais ou menos assim, temos 20% do eleitorado de Serra Negra, mais ou menos, não fez. Nós tivemos mais ou menos o mesmo número em Águas, e em Indóia a procura foi maior, nós temos em torno de 15% a 14%. Então, nós teríamos 20% dos eleitores que não fizeram, não poderiam votar. Só que, em razão de tudo isso, havia uma maneira da pessoa conseguir depois voltar a ter a possibilidade de votar. Isso implicaria na necessidade de ir ao cartório eleitoral, justamente na época que começou o isolamento social, a restrição. O que o Tribunal Superior fez? Ele restabeleceu todos aquelas pessoas que não fizeram o recadastramento e que elas não poderiam votar, elas passaram a poder votar para que não fossem prejudicadas, porque não era recomendável que elas fossem no cartório eleitoral, o cartório eleitoral ficou fechado também no período, então o tribunal restabeleceu a possibilidade dessas pessoas votarem. Então, mesmo a pessoa que não fez o recadastramento, ela vai poder votar. Perfeito. Salete. Eu queria só mais uma pergunta sobre a lei eleitoral, né? Qual que é a avaliação do senhor sobre a lei eleitoral e se teria alguma mudança, alguma alteração que o senhor acha que seria fundamental para tornar mais eficiente o sistema? Assim, a lei eleitoral, ela sempre sofre mudanças, né? Várias reformas, né? Se você pegar a gente chama Lei das Eleições, que é 9.504 de 97, tem 23 anos, né? Se a senhora pegar essa lei, se a senhora vai ver quantas modificações ela sofreu com o passar do tempo. O que me parece? Eu acho que os deputados e senadores, eles tinham a intenção de baratear as campanhas. Uhum. Os mais antigos vão lembrar. Antigamente tinha o tal do showmício. O showmício era um negócio caríssimo, caríssimo. As campanhas eram muito caras. Agora, professor, uma coisa que de 2016 para cá foram poucas modificações, mas uma modificação que existiu, as pessoas devem ter percebido. Vocês perceberam? Vocês não estão vendo o som de candidato na rua. Pode observar, na eleição passada, havia muitos carros de som na rua, porque, salvo engano, o artigo 39, parágrafo 11, sofreu uma alteração, disse o seguinte, olha, carro de som só pode ir na carreata, no comício ou quando houver um ato político, uma reunião política. Então, não pode mais o carro de som circulando. Tanto, houve até uma representação em Lindóia por conta disso, não pode ficar circulando, uma modificação que teve. Às vezes, o que me deixa um pouco frustrado, um pouco decepcionado, é que algumas infrações, porque vamos fazer uma comparação, me perdoem, com o futebol. No futebol tem o cartão amarelo e o cartão vermelho.
Sim. Várias irregularidades eleitorais são, digamos, apenadas com cartão amarelo, que é a aplicação de uma multa, algumas vezes que não tem, é simplesmente, por exemplo, uma propaganda que está no lugar irregular. A sanção é retirar a propaganda, não é nem aplicar multa. E aí, de acordo com a gravidade da irregularidade, da ilicitude, vai aumentando as sanções. E então, uma coisa que me deixa um pouco frustrado como juiz é que algumas multas que eu apliquei por conta de uma irregularidade que ensejava a aplicação da multa, depois vem uma anistia, e aí a multa é perdoada. E isso faz assim, sabe, aquela questão às vezes da gente ver uma certa impunidade, isso traz uma frustração para a atuação, né? Ela está campanhas cada vez mais baratas, né? Com restrições, é uma campanha totalmente diferente. Nossa, antigamente os muros eram pintados, antigamente havia showmícios, havia. Aliás, hoje, né? Hoje é o último dia de comício. E alguém viu falar? Nenhum, né? Hoje é o último dia. Então, hoje é tudo pela internet, né? A propaganda toda praticamente é pela internet. A propaganda não pode ser cobrada pela internet, né? Os candidatos fazem só aquela que eles falam que quando tem um patrocínio, mas aí é uma indicação, mas não, o candidato, por exemplo, não pode pagar para que um cidadão faça campanha. Qualquer cidadão pode, pelo Facebook, pelas redes sociais, manifestar a sua preferência partidária, política. Ele só não pode receber dinheiro para fazer isso. Isso é claro na eleição eleitoral. Então é mais ou menos isso, né? Eu acho que a nossa atividade, ela é uma atividade humana, tem erros, a gente precisa corrigir, precisa observar as sugestões das pessoas, né? Os cidadãos vão fazer sugestões para os seus deputados, seus senadores, aquilo que eles acham que deve ser modificado, né? É uma legislação que está sendo aprimorada. Essa questão de fazer uma campanha mais barata, eu acho uma coisa muito, muito positiva. Você falou até que hoje, que encerra hoje as propagandas. Eu ouvi o Elmir falando que hoje seria a última live dele, mas que ele estava esperando o retorno da justiça para saber se no Facebook eles poderiam continuar até a véspera da eleição. Qual que é a lei com relação a essas redes sociais? A propaganda na internet pode ir até sábado e ninguém, isso é importante, a pessoa no domingo, primeiro ou segundo do domingo, a pessoa não pode colocar uma propaganda na internet, mas ela não é obrigada a retirar que ela colocou antes. Hoje é a data final para a realização dos comícios. Como sábado, por exemplo, é a data final das carreatas, as carreatas até às 22 horas. Os candidatos, eles podem pedir voto pela internet, podem pedir voto pessoalmente, até meia-noite de sábado. Aquilo que tiver na internet pode continuar na internet no domingo. Não pode colocar, que aí já é eleição. Aí não pode fazer propaganda no dia. Então, na internet, até sábado, pode continuar na eleição, mas não pode colocar coisa nova. E hoje se fosse antigamente, hoje está a cidade cheia de gente, né? Porque iam trazer cantores aí para tocar, isso alavancava, né? Antigamente havia distribuição no showmício de brindes, uma campanha era muito cara. A senhora lembram? Os telespectadores também lembram. Havia distribuição de chopp, havia brindes, camisas, bandeiras, um monte de coisas que hoje são proibidas. Salete, mais alguma? Teria um monte de pergunta, né? Mas, assim, com relação às cotas femininas, cotas de negros, você acha que já nessa eleição, aqui em Serra Negra especialmente, né? Eu vou falar aqui, mas você acha que já vai ter algum impacto com relação a isso? Você acha que já vai estar, nós vamos ter já uma Câmara com outra cara? Ou
ou não? Ou vai levar um tempo ainda para fazer isso? Eu, pessoalmente, como cidadão, isso eu posso falar, porque isso não é predileção, eu, pessoalmente, acho que nós vamos ter vereadora, ou vereadoras. Eu tenho essa impressão que nós vamos ter vereadora, que, salvo engano, a senhora me corrige, o senhor também me corrige. Hoje, eu acho que não tem nenhuma vereadora na Câmara de Janeiro. Tem, mas ela não é licenciada, né? Vereadora. Ela foi eleita, mas ela é secretária de Educação. Então, a professora Rita, é verdade. Ela foi eleita com uma votação expressiva. É verdade. Quando eu cheguei aqui em 2007, havia vereadora na Câmara de Serra Negra. Eu acho que, porque vamos imaginar assim, né? Mais ou menos 30% da população são mulheres, né? Então, eu acho que eu, como cidadão, eu torço para que haja que todos, né, sejam bem representados, né? Torço para que haja vereadora, né? E eu acho que por que razão a lei ela cria as cotas, não é verdade? O legislador ele indica isso. Agora, quem tem que decidir é o cidadão, né? O cidadão que tem que decidir. Veja só, havia vereadoras quando não havia cota nenhuma. Havia deputados, senadores quando não havia cota nenhuma. Então, essa é uma decisão do cidadão, do eleitor. É aquilo que eu falo, se vocês pedirem. Eu sei que é antipático falar isso, né? Mas nós precisamos da política, não pode demonizar a política, não pode demonizar os políticos. Eu fico um político honesto, como ele sofre, porque mesmo que eventualmente aquele que não seja muito correto já atrapalha a vida dele, já dificulta a vida dele. E ele leva a fama sem merecer. Então, nós temos que. Olha assim, fora da democracia, eu vejo que não tem outro caminho, né? Então, assim, a política, a escolha livre, consciente, que a gente espera que seja consciente, nem sempre é. Nós temos um mundo ideal e um mundo possível. É um mundo ideal, não podemos desistir dele, mas ter um mundo possível que, de acordo com as condições culturais, educacionais, de uma parte expressiva da nossa população. Mas nós temos que torcer para buscar isso, né? Fora da política, fora da democracia, eu não acredito. Vocês imaginem, o mundo evoluiu aos trancos do barranco, chegou aqui, foi por conta da educação, do desenvolvimento intelectual das pessoas, que faz as pessoas ficarem livres. O cidadão, não súdito, cidadão, não subserviente a determinada pessoa. As pessoas, eu sempre falo nas escolas, porque os jovens são muito criticados, e eu defendo os jovens. Eu vou às escolas, eu vou no Jovino, vou na Amélia Massaro, vou na Maria do Carmo, lá na Maria do Carmo, um pouquinho antes de começar o isolamento social, um pouquinho antes eu acho que 2 semanas antes, eu fiz uma palestra, era contra as drogas, mas a gente aproveita para falar sobre cidadania. Lá na Maria do Carmo, tinha mais de 500 jovens, e até pequenininho. E eu falo para eles porque, veja, todo mundo critica muito a juventude nossa, o professor Paulo Faria, que eu admiro muito, ele faz uma observação também, que eu sempre, até fui lá no Jovino, ele dá aula, conversar com os alunos dele, a nossa juventude, ela tem suas dificuldades, como tinha a minha geração, mas é uma geração bem menos preconceituosa, é uma geração que traz esperança. Tem muito preconceito, é uma geração menos preconceituosa, que respeita mais a dignidade humana. Eu acho que essa geração nova, em vários aspectos, é muito melhor do que a minha. Sabe, algumas brincadeiras estúpidas que na minha época, e talvez fossem tidas como normais, hoje não são, graças a Deus. Essa meninada nova aí, essa meninada ainda vai dar orgulho para nós, hein? Eu tenho mais uma pergunta aqui da Rosana Glória de Sena. Ela pergunta o seguinte: qual a data limite para doações de pessoas físicas e jurídicas para a campanha? Se encerra hoje também? Não. As pessoas vão evidentemente, até o final
do pleito eleitoral, não encerra. Hoje, isso é importante, né? A campanha não acabou hoje. São situações, coisas que é como se fosse assim, né? Nós vamos indo para o local, nós vamos vencendo etapas, né? Teve primeiro a pré-campanha, né? Que era só aquela campanha que eles no sentido de que houve uma pré-campanha, houve propaganda antecipada, que não pode. Nós tivemos processos nesse sentido. Aí depois nós temos o registro de candidatura, a partir daí começa a campanha. Aí tem a campanha, e tem hoje uma restrição que é justamente dos comícios, que, assim, salvo o melhor juízo, porque antigamente, a senhora vai lembrar, nas cidades do interior, lá em Casabranca era assim, que seguramente aqui em Serra Negra também, havia a distribuição dos locais dos comícios finais. Então, as coligações, elas desejavam, por exemplo, eu não sei como que era aqui em Serra Negra, o Ronaldo me disse que lá no Campo do Sete era um lugar que todo mundo queria fazer comício. Na Praça da Igreja, na Praça João Zelante, na Sesc Centenário, e havia uma disputa, né, para saber qual local, qual praça que seria feito o último comício. Agora, não teve ninguém que reclamou, nada, não sei, sinceramente, não sei se vai ter comício. O que eu sei é que ficaram mais comuns, né, são as carreatas, tanto que lá em Lindóia, nós tivemos que, para buscar, e graças a Deus conseguimos, né, que não haja lá, especificamente por conta do tamanho da zona urbana e o risco eventualmente, até de uma briga, e todos lá, aliás, até, eu sei que nós estamos falando sobre Serra Negra, mas eu quero aproveitar para elogiar os candidatos e os políticos de Lindóia, porque eu sou testemunha do que aconteceu lá em 2008, e eu vejo como o processo lá evoluiu, e hoje é extremamente civilizado. Tem brigas dentro dos processos, mas as pessoas não resolvem mais o problema no braço, como a gente fala lá em Casabranca. As pessoas de maneira civilizada. Isso é um salto de qualidade, na minha opinião. Porque a briga física é negar a sociedade, é o instinto de savana, né? É quando a pessoa perde o último argumento, né? Como fala. Então, eu tenho que elogiar bastante as pessoas lá, aproveitar para elogiar, porque eu já fui muito duro lá com algumas observações, porque não era razoável que logo no começo da manhã eu tivesse que estar lá com 30 policiais, e hoje isso não é mais necessário, graças a Deus. Evoluíram. Por isso que eu falo da questão da juventude, né, que eu fico empolgado, às vezes, com a juventude. Lá há um processo, os candidatos são mais jovens, e eu percebi ontem, né, eles mesmos falaram que eles mudaram, e vai mudando, né? Por isso que eu quero falar para a nossa juventude: acredite na política, procure entrar na política, procure participar, procure descobrir. As pessoas, quando elas vão comprar algum carro, comprar algum equipamento, elas colocam no Google, elas procuram informações sobre o produto que elas vão comprar. Procure na internet, procure informações sobre o candidato que você eventualmente está imaginando, porque é muito importante, vai depender da sua vida. Vocês imaginam, na minha atividade jurisdicional, todo dia de manhã eu peço para que Deus me ilumine para que eu não cometa erros, porque pode ser muito grave isso. O prefeito, o vereador também, se eles cometerem um erro, o vereador, é grave e pode prejudicar a vida das pessoas. E a recíproca é verdadeira: se eles acertarem, eles podem produzir a felicidade das pessoas, podem ajudar na questão da saúde, educação, né? Então, eu rogo a Deus que ilumine os eleitores para que eles procurem acertar agora domingo, né? Porque isso depende da nossa cidade também, né? Salete, estamos chegando na nossa hora aqui. Eu acho que assim, eu queria fazer só as considerações finais, né? Falar um pouco qual que é o seu último recado aí para os eleitores do domingo, como que, né, eles devem proceder, como é que né, suas considerações finais aí. Eu quero inicialmente agradecer a senhora, agradecer ao senhor, agradecer a paciência de todos, dos telespectadores. É uma oportunidade que a gente tem, sabe? A oportunidade para falar, conversar.
a pessoa pode discordar, é normal, é até importante discordar de alguma coisa que eu disse, mas foi uma coisa que eu falei daquilo de maneira sincera, honesta. As pessoas votarem com tranquilidade, das 7 da manhã até as 17 horas. Se tiver algum problema, procurar o presidente da sessão, ou representante eleitoral na escola, procurar um valoroso policial militar, policial civil, guarda, que tanto colaboram conosco, todos aqueles que colaboram, com tranquilidade, o voto consciente, né, votar consciente, tendo a consciência da importância desse ato, de saber respeitar a opinião contrária, respeitar o desejo da maioria, mesmo que as pessoas, elas eventualmente discordem, é importante a divergência, mas é importante o respeito para com outro ser humano, nós temos que respeitar a dignidade da pessoa humana. A divergência é natural, ele existe, mas nós podemos brigar por conta disso. E desejar para todos que procurem resolver os seus problemas quando for por meio da justiça, e bom voto, um voto consciente, que dá tudo certo. E eu quero agradecer, muito obrigado por essa oportunidade. Vocês estão vendo aqui meu filho Felipe, ele está aparecendo ali atrás, eu estou invadindo o quarto dele. Felipe, pode vir aqui. Aqui o Felipe e a Gabriela também, eles estão aqui, a Gabriela, a Gabriela também, eles estão aqui porque eu estou invadindo o quarto dele. Esse é o quarto dele, que eu fiz aqui na pandemia, eu transformei isso aqui uma parte do meu gabinete, né? Porque é aqui que eu trabalho também. E agradecer a todos, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vamos votar aí com tranquilidade, sobretudo. Muito obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e por essa aula de civilidade e de cidadania que o senhor nos deu. O senhor foi muito generoso, Imagine. Eu queria agradecer, o senhor prontamente aceitou o nosso convite e, assim, prestou um serviço agora aqui importantíssimo, né, para a população. E eu queria reforçar o que você falou: não vamos demonizar a política. Não podemos. Falar sobre política, fazer política, porque não existe outro caminho para transformar a sociedade que não seja pela política, não existe. Eu estou convencido disso, eu estou convencido. Meu pai, ele foi vereador 5 vezes, ele foi presidente da Câmara de Casabranca, e a minha mãe, ele deixou a política porque o político sofre muito, a família sofre mais ainda. E minha mãe falou: ou você larga a política ou eu vou divorciar de você. E ele preferiu ficar com a política, fez bem. E aí o que acontece? Não podemos demonizar a política, não podemos, porque você imagina o que o político honesto sofre. Ele leva a fama, né? Então, é importante isso, eu estou à disposição da senhora, nós temos que levar uma mensagem para os jovens, sobretudo, para procurar, nós precisamos lutar pela educação, para criar cidadãos livres. O cidadão, ele precisa ter as informações necessárias e a liberdade para escolher, até para errar, mas para escolher. E nós não podemos demonizar. Eu estou à disposição, quero, se houver algum interesse, nós estamos no cartório eleitoral a partir das 5 horas. Como que eu faço? Eu voto no Lourenço e eu voto 5 para 5, que eu já fico lá para ver o primeiro BU, para saber como que mais ou menos o resultado, aí depois eu vou para o cartório eleitoral. E a imprensa nos procura informações sobre o que aconteceu, as ocorrências, tudo. Então, nós estamos à disposição, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, então. Até mais. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, eu vou desligar agora. Boa noite. Tchau.